Olá, eu sou a Carol Moraes, especialista em bolos artísticos decorados com ganache e pasta americana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para esse vídeo, onde eu vou falar sobre 10 estratégias para você vender mais na sua confeitaria. Vou usar aqui estratégias de comunicação que você pode aplicar no seu dia a dia de maneira íntegra e honesta, de maneira que você se relacione bem com seu cliente para você vender mais. É uma relação que os dois têm que ganhar. Você vai usar essas estratégias para você poder fazer o seu cliente enxergar algo que por algum motivo ele não está conseguindo ver no seu trabalho. Bom, em 2008, de 2008 para 2009, na verdade, eu viajei com o Paulo, que é o meu marido, para quem conhece, e a gente foi para Fortaleza, para a casa da tia dele. Era final de ano, nós fomos passar Natal, Ano Novo, né? Nesse meio tempo ainda tem meu aniversário. Enfim, a gente ainda namorava, então fomos lá para a casa da tia dele passar esse período. E ela tem um buffet, né? Ela faz doces, bolos, salgados para encomenda, e ela tinha também nessa época um salão de festas. E eu vi aquela movimentação de final de semana, né? Achei muito interessante, achei muito diferente do meu dia a dia. E aí voltamos em janeiro e eu voltei um pouquinho empolgada. Falei, Paulo, é interessante, né? Eu ainda não tinha parado para analisar que era tão interessante o ramo da confeitaria. Eu, na verdade, eu fazia faculdade de biologia, enfim, não tinha nada a ver com isso. E eu achei muito legal, mas ficou só no legal, né? E em 2010, né, na verdade um ano e meio depois, eu decidi fazer um curso de bolos. Né? Eu acho que aquela ideia já estava em mim, já estava lá no meu subconsciente desde 2009, porque eu esqueci, né? E no meados de 2010 acabei resolvendo fazer um curso de bolo. Bom, por que eu estou te contando isso tudo? Toda vez que a gente conta uma história, a gente consegue imaginar o que aquela pessoa está falando. Eu contei uma história aqui para vocês do início da minha confeitaria e muito provavelmente quando eu falei buffet, salão de festa, salgado, você começou a memorizar, você começou a imaginar o que eu estava falando. Né? Você cria um salão de festa na sua mente, você cria todos os detalhes que eu estava falando. Aqui eu não falei tão detalhadamente, eu poderia entrar mais profundamente neste assunto, mas eu quis ser um pouco rápida, afinal de contas a gente tem ainda mais 9 estratégias para conversar hoje, né? Então, quis ser um pouco rápida, mas quando você conversar com seu cliente, quando você for mostrar um bolo, se você tiver uma boa história para contar, essa história precisa ser boa, essa história precisa ser rápida, não pode ser uma história longa e tem que ter a ver com seus doces, né? Então, se você tiver uma boa história para contar para o seu cliente, isso gera conexão, isso gera proximidade. Quando o cliente, mesmo se o cliente for buscar um outro confeiteiro, uma outra confeiteira, ele vai lembrar da sua história. E quando ele voltar, ele vai falar para você assim: você me contou essa história assim, quando a gente estava junto, ou enfim, quando você colocou na sua rede social, né? Você não precisa estar junto do seu cliente, você pode contar essa história na rede social, a história de como você começou, a história de um doce que de repente é um doce de família, né? Eu tenho um doce da minha avó, que é um bolo que a gente sempre faz no Natal, eu já fiz uma live sobre isso, dei a receita aqui, enfim, e é uma história que você conta. E com certeza as pessoas vão acabar lembrando que o seu cliente não vai ser diferente. Ele vai lembrar da sua história e automaticamente ele vai lembrar de você. Mas lembre, a história precisa ser interessante para gerar conexão. Tem que fazer algum sentido para você contar essa história nas suas redes sociais, seja nos destaques, seja no feed. Tá? É importante usar a história no seu dia a dia se você quiser atrair e se conectar com seus clientes. Bom, uma outra estratégia, um outro elemento que a gente pode utilizar é saber ouvir o seu cliente. O que o seu cliente mais gosta de falar? Você sabe o que é? O que o seu cliente mais gosta de falar é sobre ele mesmo. Eu acabei de contar uma história aqui sobre mim, né? A gente, o ser humano em geral, gosta muito de falar sobre si, né? Das suas escolhas, do que gosta, do que não gosta, enfim. E quando você para ouvir o seu cliente, para ouvir, na verdade, o seu cliente, ao invés de só despejar,
bolo, doce, enfim, para o seu cliente, né? Ao invés só de passar o que você sabe fazer para ele, comece a escutar, né? Quando você escuta o seu cliente, ele vai falar assim, ele vem para pedir um bolo para você e ele vai falar como ele gosta desse bolo. Às vezes ele vem com um bolo pronto para você, né? Às vezes ele buscou na internet algum bolo pronto e aí você chega e pergunta, o que você imagina desse bolo? Né? Como você gostaria que fosse esse bolo? Escuta o seu cliente, às vezes ele quer algo a mais do que está ali, né? E você não sabe, porque você simplesmente pegou aquele bolo, passou o preço e foi. Não é assim que a gente gera valor simplesmente dando preço. Então saiba escutar o seu cliente, né? Entenda o que ele gosta de falar, né? Entenda qual é o gosto do seu cliente. Isso vai ajudar muito a você vender mais, porque ele se sente valorizado, né? Então isso é importante. Quando você o valoriza, ele volta, né? Às vezes ele até vai para uma outra pessoa e não teve aquele atendimento que ela esperava, que essa pessoa esperava, e ele acaba voltando para você porque ele se sentiu valorizado. Às vezes a gente está em um atendimento rápido, corrido no dia a dia, né, de WhatsApp, por exemplo, e aí o cliente vem, chega, pergunta o preço, você passa e tal, o cliente some. Às vezes ele some, né, e pronto, sumiu, a gente reclama que ele sumiu, mas qual foi o valor gerado? Né? Ele perguntou porque no nosso dia a dia geralmente é assim, é corrido mesmo. Ele vai lá e pergunta qual é o preço, né? E a gente já sai dando o preço logo do nosso produto. Mas pergunta, entenda o que o seu cliente quer. Com certeza ele vai se sentir muito mais valorizado por você e vai acabar fechando a venda com você. Bom, já falamos sobre história, já falamos sobre ouvir o seu cliente. Vamos então agora falar sobre prova social, né? Eu vou contar outra história, claro. História é sempre bom, né? Aqui, numa cidade vizinha onde eu moro, em Niterói, existe um mercado super famoso chamado Mercado de Peixe. Sim, só vende peixe. São várias lojas, né? Várias peixarias, uma do lado da outra. E, enfim, muito parecidos, né? Os peixes muito parecidos de uma loja para outra, de uma peixaria para outra. Não vejo grandes diferenças assim. Eu que sou uma leiga com peixe, camarão, lagosta, enfim, não vejo tanta diferença entre um e outro. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: da última vez que eu fui lá, tinham duas peixarias especificamente que estavam muito cheias e outras não tinham ninguém. Tem muitas peixarias, sabe? Pensa num local fechado, obviamente, mas que tem muita peixaria de um lado, muita peixaria do outro lado, e tinham duas que me chamaram a atenção porque estava cheia. Eu estava com um pouco de pressa, mas confesso que eu queria muito ir numa dessas peixarias que estavam cheias. O que eu posso analisar daí? Talvez os peixes fossem mais frescos dessas lojas. Eu olhando, aparentemente estava tudo igual, mas pode ser que estivessem mais frescos. Ou de repente que o atendimento era melhor, né? Não sei. Ou simplesmente por estar cheio, era mais convidativo para as pessoas que estavam chegando. Então, quando você olha e vê que está mais cheio, automaticamente você já quer ir para esse lugar, né? Eu não sei se você sente isso também. Deixa eu só beber uma água. Mas eu percebo muito isso em restaurante. Às vezes, o restaurante mais caro, né? Vamos pensar em um restaurante popular, self-service. Às vezes, aquele que é mais caro é o que está mais cheio. E você pensa, ué, está mais caro e mesmo assim está mais cheio? Mas, de repente, a comida pode ser mais gostosa, mas pode não ser também, tá? Quando eu falo de prova social, é justamente isso, essa tendência que a gente tem, que muitos clientes têm, de ir para onde tem mais gente. Então, se tem mais gente, a gente subentende que é melhor, é mais gostoso, enfim. E foi isso que aconteceu comigo lá na peixaria, lá nesse mercado de peixe. Eu fiquei com muita vontade de ir nessa fila, de estar nessa fila, mas como eu estava com pressa, eu fui em outro lugar que estava mais vazio, enfim, que me chamou mais atenção. Comprei meu peixinho e vim embora. Mas aplica, é importante você usar a prova social no seu dia a dia. Quando o cliente vê que seu perfil está cheio, que você posta muito bolo,
que você gera valor para ele, você posta conteúdo, a tendência é que ele fique com você e que ele lembre de você porque você tem mais oferta, você está mostrando mais o seu trabalho. Mas, Carol, vamos lá, eu estou começando, eu não tenho tanta coisa assim para fazer, para mostrar para o meu cliente, eu não tenho como postar bolo todas as semanas. Que tal você se desafiar a fazer bolos ou a fazer doces toda semana, mesmo que você não tenha encomendas? Eu usei muito isso no meu início, né? Esses dias, inclusive, me perguntaram se eu já vendia muito logo no início da minha carreira. Não, não vendia muito. Eu tinha um bolo esporadicamente, às vezes, inclusive, uma vez por mês. Né? Às vezes tinha mês que eu nem tinha bolo e eu fazia alguns doces à pronta entrega, mas eu fazia bolos cenográficos ou eu fazia bolos verdadeiros para treinar e postar. Quando eu falo bolo cenográfico, não tem nada de errado com isso, gente. A gente está usando uma técnica, a gente está colocando em prática o que a gente aprendeu, só que ao invés de colocar num bolo comestível, a gente coloca num bolo de isopor. Não tem nada de errado com isso. Então, se você não tem como fazer um bolo do zero, não tem problema nenhum você comprar um isopor. Eu fazia isso, comprava um isopor, cobria meu isopor, por exemplo, de branco, e aí fazia uma decoração toda branquinha nele. Tirava foto. Tirava as decorações branquinhas, colocava umas decorações mais coloridinhas naquele mesmo bolo. Tirava foto novamente. E aí, sempre pasta americana, né? Eu comecei muito com pasta americana. Eu comecei com pasta americana. E aí depois já trocava a pasta, né? Tirava a pasta, isso era tudo muito rápido, tá? Para a pasta não secar. Tirava a pasta, sovava, colocava um corante e decorava o mesmo bolo, só que colorido dessa vez, todo colorido, sem estar o fundo branco, né? Então, só em um isopor eu já fiz 3 decorações. E aí eu posso usar essas fotos para postar. Já tenho 3 semanas para fazer post do meu bolo. E com isso eu vou criando volume, né? E quando eu falo assim, é de rede social, né? Porque hoje em dia as redes sociais estão muito fortes. Então, é importante a gente usar a rede social para isso. Já que algumas pessoas sim têm confeitaria, mas outras pessoas não, né? Outras pessoas, como eu, utilizam a rede social para poder vender e essa é uma excelente estratégia. Carol, eu não gosto de bolo fake, eu quero fazer um bolo verdadeiro. Faz da mesma forma. Ganacheia o seu bolo, tira foto, tira a ganache, ganacheia novamente, vai trocando as decorações. Mas eu quero fazer de pasta americana. Ganacheia o seu bolo, cobre com a pasta americana branca, tira a pasta americana, tinge e cobre novamente. E assim você vai criando volume e vai mostrando para o seu cliente que você está trabalhando, que você tem sim. Você precisa falar que foi encomenda de fulano de tal. Não, fala mais um bolo do circo, mais um bolo de batizado. Enfim, vai criando essa história, vai colocando de maneira honesta e íntegra no seu feed. Você não precisa falar que você fez esse bolo para fulano de tal, não precisa. Mas mostra o seu trabalho, mostra o que você tem feito, tá? Vamos lá. E aí a gente entra, já falei de prova social, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre prova, que é diferente de prova social. Onde vai entrar a prova no seu dia a dia, né? Principalmente vou falar aqui em redes sociais. Quando você vender, mesmo que você esteja no início, né? E venda ainda não tenha tantos clientes, pergunte ao seu cliente, entregou um bolo hoje? Amanhã pergunta a ele, e aí, o que você achou? Saiba escutar. Às vezes o cliente não vai gostar do seu trabalho. Isso é normal, tá? Não é normal, né? Assim, às vezes ele estava criando uma certa expectativa, mas aquela expectativa não foi atendida e aí você vai ter que escutar para você melhorar na próxima. Então, saiba escutar, sem ficar com orgulho ferido, né? Vou até contar uma história que já aconteceu comigo. Eu peço esse feedback, e aí, como é que foi? Como foi o seu bolo? Enfim, pergunto. E uma única vez em toda a minha vida, eu escutei o seguinte do seu cliente: Carol, estava lindo, estava super saboroso, mas foi muito difícil de cortar o seu bolo. Na mesma hora eu fiquei, nossa, né? A gente fica um pouquinho triste. Não vou falar que a gente não fica, não, que a gente fica. Falei, por que será que foi tão difícil cortar o meu bolo? E aí eu fui fazer uma análise, né? Eu fui
pensar o que eu tinha feito naquele bolo para ter sido tão difícil. Meu bolo estava muito alto, né? E provavelmente eu devo ter errado no ponto do recheio. Porque massa fofa, se meu recheio está muito, muito firme, né? Pode quebrar, né? Então eu pensei nessas duas justificativas. Isso é bom para a gente pensar e mudar. Inclusive, depois desse depoimento, eu mudei a minha massa de chocolate, né? Era um bolo de chocolate, eu resolvi mudar, porque eu achava ela com pouca estrutura, e aí eu fiz essa alteração, tá vendo? É bom a gente escutar o nosso cliente, mas a maioria dos clientes voltam falando que foi maravilhoso, que o bolo estava muito lindo, que estava muito saboroso. E aí o que a gente faz? A gente usa essa prova do seu cliente nas nossas redes sociais. A gente pode usar o destaque para fazer isso, né? O destaque do Instagram é muito legal para a gente fazer isso, porque tem muita gente que tem essa ideia, né, de sujar o feed, né? Sujar o feed, enfim. Mas você pode colocar a foto do bolo, né? E logo faz aquele esqueminha de carrossel no feed do seu Instagram, logo depois posta o feedback do seu cliente. Eu sempre pergunto, tá, se eu posso postar. Eu acho importante postar, até porque a gente vai divulgar quem é o cliente, né? Tem gente que não quer aparecer, mas a maioria fala, claro, óbvio que pode postar. Eu não usava muito, tá? Nunca usei muito. Hoje em dia eu uso bastante com os meus alunos que me dão um retorno, mas com os clientes eu quase não usava. E poderia usar. Se eu usasse, certamente eu ia vender bem mais. Às vezes a gente consegue algum depoimento em vídeo, né? Mas é mais difícil. Geralmente os clientes não dão depoimento em vídeo, não. Mas sabe para quem você pode pedir depoimento em vídeo? Para a decoradora, para a cerimonialista, né? Mas pede com jeitinho, né? Tem gente que não vai querer fazer, e isso é natural. Não se sinta ofendida, isso é o mais importante. Mas toda prova que você conseguir, posta. É legal você criar um destaque no seu Instagram e colocar lá depoimentos, né? Escreve lá depoimentos. Os depoimentos são muito importantes para você vender mais. Quando a outra pessoa olha e fala, nossa, essa confeiteira aqui parece ser boa mesmo, ela tem muitos elogios. Então é bacana você fazer isso. Não posta, como eu já fiz, colocar nos stories e deixar sumir, não, tá? Coloca nos stories e já manda logo para o destaque, que o seu cliente com certeza vai querer lá ver os depoimentos para ele se sentir seguro, para ele poder comprar e fechar a venda com você, tá bom? Vamos falar então um pouquinho, deixa eu beber uma água, sobre mais um elemento chamado autoridade. Você sente que você tem autoridade na confeitaria? Faz uma análise aí. Será que você tem autoridade na confeitaria? Bom, eu tô aqui de dolman, né? Tô aqui com meu cabelo solto, que não é certo, né? A gente tem que prender, colocar na touquinha, mas eu tô assim por causa do vídeo. Tô aqui com a minha faixinha na cabeça, né? Tô aqui de meu uniforme de cozinheira, de confeiteira, né? Toda vez que a gente pensa em autoridade, a gente às vezes liga, né? Faz uma ligação com o uniforme. Quando você pensa em policial, você já pensa logo na farda do policial, né? Você tá andando no meio da rua, tem um monte de gente, né? A paisana, normal, né? Vestida como os civis se vestem normalmente, e aí você vê um guarda. E como você sabe que ele é um guarda? Por causa do uniforme dele, né? E assim com os médicos, com os juízes, enfim. Com a confeiteira também não é diferente. Você vai fazer um atendimento, coloca o seu avental, a sua dolma. Você vai fazer uma live, de repente, um vídeo, se arrume também, né? Isso passa uma certa autoridade para quem está te ouvindo, né? Mas a autoridade não tem só relação com a vestimenta, tá? É importante a vestimenta? Sim. Se você não tem um avental, não tem uma dolma personalizada, enfim, vai entregar um bolo, por que não estar vestidinha com uma camisa e escrito bordadinho, né? O nome da sua empresa? É interessante, porque quando você chega, a pessoa logo identifica. Aquela pessoa é a pessoa que fez o bolo, é a confeiteira que está entregando esse bolo na festa. Então é legal você ser identificada dessa forma. Mas como eu falei, não é a única forma de você mostrar autoridade. Mostrar autoridade é você provar para o seu cliente que você sabe do que você está falando, né?
A gente sabe de tudo? Não, a gente não sabe de tudo. Para isso a gente precisa estudar, né? Eu vejo muita gente caçando receita atrás de receita, só quer receita, mas esquece dos fundamentos, né? Esquece das bases. Isso é muito importante. Lá no seu feed, vamos voltar para as redes sociais. Lá no seu feed, quando você posta os seus bolos, entre um bolo e outro, você pode usar a sua rede social para gerar valor para o seu cliente. Você pode, por exemplo, fazer um post falando sobre rendimento do bolo, né? Muita gente tem dúvida sobre rendimento do bolo. Então faz um post falando sobre rendimento do bolo. Faz um post falando sobre o chocolate que você usa. Faz um post falando sobre o seu brigadeiro, que é gourmet, porque ele é diferente, né? Então comece a trabalhar isso nas suas redes sociais também. Mostra porque o leite condensado integral é melhor do que o leite condensado desnatado, semi-desnatado, né? Então mostre isso para o seu cliente que você vai conseguir gerar valor para ele e ele vai te enxergar como autoridade. E quando ele te enxerga como autoridade, ele tem confiança e aí fica mais fácil para ele fechar a venda com você. Tá vendo como existem várias formas da gente se mostrar para o cliente, vender, como eu disse lá no início do vídeo, né? Vender sem vender. E olha que a gente ainda está na metade, né? A gente ainda está na metade, ainda tem mais estratégias de comunicação que eu vou falar com você. Mas é importante, quando você falar sobre algum assunto para o seu cliente, pesquise para que você fale de maneira segura. Tente não gaguejar, né? Às vezes você está ali frente a frente com o seu cliente, ele te faz uma pergunta. Eu já me vi em situações assim, né? Eu sempre fiz degustação, eu sempre achei super importante fazer degustação para o cliente conhecer o meu trabalho, né? Não adianta só eu ficar na rede social postando, às vezes ele não conhece o meu trabalho. E aí eu usei bastante, continuo usando a degustação ao meu favor, que é uma forma de apresentar o meu trabalho, é um cartão de visita do meu trabalho, né? Uma outra forma dele conhecer. E quando eu trabalhava muito com doces finos, com noivas, eu sempre fazia uma reunião pessoal. Na verdade, até bem pouco tempo, né? Depois dessa história toda de 2020, que eu não atendi mais ninguém presencialmente. Mas, de vez em quando, saíam umas perguntas que eu não estava preparada. Aliás, eu nem imaginava. Quando você estiver frente a frente com o seu cliente, às vezes vão aparecer perguntas que você não imagina que poderia sair, né? Porque, enfim, agora nesse momento eu não estou lembrando de nenhuma não, mas eu lembro que eu já fiquei em uma situação e agora o que eu falo, né? Quando ele te perguntar, você respira, bebe uma aguinha. Se você não souber, não tem problema nenhum. Fala, olha, sobre esse assunto, eu ainda não sei, mas eu vou pesquisar e vou te falar. Não é vergonha nenhuma, né? Agora, se você gagueja, não sei, peraí, deixa eu falar para você, e dá uma resposta meia boca, ele vai sentir que não foi, que você não está falando para ele de uma maneira firme, né? Ele não vai sentir tanta autoridade assim no que você está falando, não vai sentir tanta verdade assim no que você está falando. Então, às vezes é melhor a gente se manter segura e falar, olha, sobre esse assunto eu ainda não sei, mas eu vou pesquisar e vou falar com você. Pode ficar tranquila que eu vou te dar essa resposta. E pronto, tranquilo. Você pesquisa, depois vai lá, né, pelo WhatsApp, responde para o seu cliente aquela pergunta, aquela dúvida que ele teve, mas você não soube responder, tá? Mas sempre que você pensar em autoridade, você pensa também em humildade, né? Porque às vezes você passa o seu conhecimento para o seu cliente, mas você passa de uma maneira ríspida, de uma maneira de eu sei tudo. Não é assim, porque a gente não sabe tudo, né? Então abaixa a bolinha, converse com o seu cliente, crie, gere autoridade, gere valor, mas de maneira humilde, tá bom? Vamos então falar de um outro assunto. A gente já falou sobre história, sobre saber ouvir, prova social, autoridade. Já falamos 5, né? Estamos na metade. Agora eu vou falar sobre especificidade. E aí eu vou contar mais uma historinha, tá? Não, acho que eu não vou contar uma historinha não, mas eu vou falar de uma maneira um pouco lúdica para a gente entender o que seria essa especificidade, né?
Toda vez que a gente é mais específico, isso chama mais atenção. Falei que não ia contar a história, mas eu vou contar. Minha primeira Páscoa foi em 2012. 2012, isso mesmo. E nessa Páscoa eu vendi R$ 9.380. Bom, eu não tinha muita gente no meu Facebook. Na época nem tinha Instagram. Não sei se tinha Instagram, tá? Mas eu não tinha. Então eu usava bastante e-mail. Olha isso, eu usava e-mail. E usava o meu Facebook. E eu vendi R$ 9.380. Quando eu te falo R$ 9.380, ele soa muito mais verdadeiro do que se eu te falasse que eu vendi R$ 10.000. Pensa só, eu vendi na minha Páscoa em 2012 R$ 10.000. Eu vendi na minha Páscoa em 2012 R$ 9.380. Quando eu sou específica, né, eu tenho mais atenção do meu cliente naquilo que eu estou falando. Você vai falar que você vendeu R$ 9.380 na Páscoa? Claro que não. Mas você vai usar da especificidade para você falar, por exemplo, sobre os seus doces. Então, vamos supor que você faça uma degustação com seu cliente e aí você tem um bolo de massa branca, né, de baunilha, né, enfim, uma massa de limão, uma massa de nozes e uma massa de chocolate. E aí você apresenta as massas para o seu cliente. Olha, essa aqui é uma massa branca. Eu uso uma pasta de baunilha muito saborosa. Prova essa minha massa branca, eu tenho certeza que você vai gostar porque ela é diferente, enfim. Essa aqui é uma massa de limão, essa aqui é uma massa de nozes, essa é uma massa de chocolate. Eu não uso chocolate em pó, eu uso cacau. E ao invés do leite, eu uso iogurte natural. E ao invés de margarina, eu uso manteiga. Olha isso, você está sendo específico. Eu ofereci 4 massas para o meu cliente e eu fui específica em 2 massas. Quando eu sou específica, eu atraio a atenção do meu cliente para aquilo que eu desejo falar. Então, quando eu falo de todas as minhas massas, né? Se eu pegar a minha massa branca, ela tem baunilha, eu uso pasta de baunilha, enfim. Tem esses pontinhos aqui porque é uma pasta de baunilha muito boa, muito saborosa, enfim. Aqui eu tenho uma massa de limão, eu uso limão siciliano, eu uso as raspinhas, né? Aqui é uma massa de nozes, essas nozes eu passo pela frigideira para dar mais aroma, né? Aí você chega na parte do chocolate, o cliente já está cansado de ouvir. Você foi específico? Não. Você falou deu várias informações sobre várias massas que você utilizou ali na degustação, né? E aí se torna chato, né? Quando você usa a especificidade, é bom você usar aleatoriamente. Usa em um, não usa em outro. E isso desperta a atenção. Olha, ela usa cacau. Vamos provar essa massa de chocolate? De repente é diferente da minha massa de chocolate, que eu só usava Nescau na minha casa, não é mesmo? Então, é interessante a gente trazer a especificidade para o nosso atendimento, porque chama atenção. Mas, Carol, eu não faço degustação com o meu cliente. Como eu posso usar a especificidade no meu atendimento? Quando você fizer um atendimento no WhatsApp, por exemplo, você pode falar para o seu cliente, olha, essa minha massa, fala a mesma coisa, né? Sabe o que eu usava muito? Logo no início, que obviamente eu não tinha muitos clientes, eu gostava de falar que o meu bolo tinha 5 camadas de recheio. Gente, são 5 camadas de recheio. A maioria dos bolos em 2010 tinham 2 camadas de recheio. O meu tinha 5 camadas. Então, eu tentava gerar valor dessa forma, de mostrar o meu diferencial e ser específica em falar que o meu bolo tinha 5 camadas de recheio, que ele poderia escolher de 2 a 3 recheios no mesmo bolo. Claro, esses recheios tinham que combinar, não é mesmo? Mas eu usava desse argumento para poder vender no meu início. Então, seja específico, seja claro com o seu cliente que você consegue essa atenção dele, tá bom? Vamos, então, falar sobre um elemento que eu acho muito importante e a gente usa muito, principalmente em épocas, em datas comemorativas como Natal, Páscoa, que é a escassez.
Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Sandy Júnior. Carol, o que Sandy Júnior tem a ver com confeitaria? Sandy Júnior, no ano passado, né, em 2019, eles fizeram uma turnê, né? E, claro, que para essa turnê era um evento que eles iam fazer depois de muitos anos e que nem todo mundo teria acesso a esse evento. Então, o que ele gerou aí? Ele gerou escassez, né? Vai ter uma única oportunidade para você ver Sandy Júnior. E o que aconteceu, né? Ia ter o show lá naquela data prevista? Sim, iria. Eu poderia comprar no dia para poder assistir? Se não fosse o Sandy Júnior, eu poderia. Né? Se tivessem mais shows, eu poderia ver de uma próxima vez, mas não foi o caso. Eles geraram escassez, né? Se você quisesse comprar o ingresso para assistir no dia, você não ia conseguir, né? Então você tinha que comprar com antecedência. Você sabia que era uma única oportunidade que você poderia ver o Sandy Júnior, né? O Sandy Júnior não, a dupla Sandy Júnior. Então, quando você aplica a escassez no seu negócio, surte esse efeito, né? Tudo que é escasso acaba sendo mais valorizado. Por que a gente vende muito no Natal? Por que a gente vende muitos ovos de Páscoa na Páscoa? Se você pensar bem, o mesmo ovo de Páscoa, o ovo de Páscoa ele tem o mesmo chocolate que você usa o ano todo, mas por que eu vendo mais na Páscoa? Porque é um único dia, é um único momento, é especial. Aquele ovo de Páscoa ele tem um sabor especial, porque você não vende o ano inteiro. Então, principalmente nas datas comemorativas, é muito interessante você usar esse gatilho, né, essa estratégia de escassez. Então, quer ver de uma outra forma que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? Não sei você, mas eu sempre tive um limite de atendimento por final de semana, né? Eu acho que todo mundo, né? A gente não consegue abraçar o mundo, né? Fazendo várias coisas. Já tentei abraçar o mundo? Já. E não deu certo, tá? Eu tive que chamar algumas pessoas para poder me ajudar, porque eu tive sérios problemas de horário. Eu comecei a trabalhar na sexta-feira, às 7 horas da manhã, e fui direto, gente, até 5 horas da tarde do domingo, tá? Então é muito importante a gente saber o nosso limite. E nessa, uma amiga me ajudou, teve que me ajudar, o Paulo veio e eu ainda chamei minha tia. Então éramos 4 pessoas, porque eu peguei um volume muito grande de encomenda, isso no início, tá? Quando eu falo início, eu devia ter uns 4 anos já de confeitaria. Então eu tive um volume muito grande e eu não comportei, né? Eu fui pegando encomenda, dá para encaixar mais um bolo, dá para encaixar mais um doce, por que não, né? E, enfim, me ferrei, não foi bom, acabei com minha saúde um pouquinho, né, nesse final de semana, não dormi, enfim, foi péssimo. Mas o que eu quero falar sobre isso com vocês? O que tem a ver com escassez, né? Nesse dia, por exemplo, eu não fui nada escassa, eu só fui colocando bolo e doce no meu final de semana. Quando a gente posta assim, sem ser datas comemorativas, né? Você usa a sua rede social e fala assim, tenho apenas 2 vagas no mês de janeiro. O cliente pensa, tem o aniversário da minha filha em janeiro. Eu tenho que correr, senão não vou conseguir garantir a minha vaga, né? Então, quando você usa isso, claro, gente, sempre eu repito, né? Sempre de maneira íntegra, sempre de maneira honesta, né? Você não vai falar tendo milhões de vagas, você vai usar, eu tenho 2 vagas apenas nesse mês de janeiro. Não, mas mostre para o seu cliente que seu trabalho artesanal e você tem poucas vagas, você não consegue atender uma grande demanda porque você não é uma fabriquinha, né? Você trabalha sozinha, de uma forma, você usa o seu artesanato, né? Eu tava com artesanato na minha cabeça. Você trabalha de uma forma artesanal, você precisa de um tempo para a sua produção. Então, gera essa escassez. Você só tem uma vaga? Fala que você só tem uma vaga. Eu gosto sempre de pensar abaixo, tá, do meu limite. Se eu tenho 4 vagas, sei que eu tenho 4 vagas, eu falo que eu tenho 3. Porque sempre vai aparecer um cliente ou outro a mais querendo
querendo essa sua vaga no final de semana, porque ele esqueceu de falar antes com você, e aí quando você posta isso, ativa um gatilho nele que ele precisa correr, senão ele vai ficar sem o seu bolo, sem o seu doce. Então esse gatilho eu acho super importante, a gente pode usar o ano inteiro, mas ele é maravilhoso para a gente poder vender no Natal, vender na Páscoa, vender no Dia das Mães, que são datas que só tem uma vez no ano, né? Bom, vou falar sobre uma outra estratégia agora, que é a surpresa. O que seria a surpresa? Bom, quando você faz o seu planejamento lá, o seu planejamento financeiro, eu já falei aqui o quão é importante esse planejamento financeiro, né? Inclusive, a gente tem uma live no Instagram falando sobre precificação, quase não sai precificação, falando sobre precificação. Quem não assistiu, acho que vale super a pena assistir, mas toda vez que a gente faz um planejamento financeiro dos nossos doces, a gente pode colocar uma margem de negociação, né? Quando o cliente vem e te pergunta assim, se eu pagar à vista, eu tenho desconto? Você tem aquela margem de negociação. Geralmente a gente fala, você tem 10% de desconto. Eu usava muito que o cliente teria 7% de desconto, tá? Mas você pode colocar essa margem um pouquinho maior, né? Quando você coloca essa margem de negociação um pouquinho maior, quando seu cliente pede desconto para pagar à vista, né? Porque o à vista vai ser muito interessante para ambos os lados, né? Vai ser interessante para o seu cliente, vai ser interessante para você também, claro. Se você não torrar esse dinheiro, né? Tem que ter estratégia aí também, mas aí a gente fala em um outro vídeo, né? Que aí a gente fala sobre o financeiro, né? E aí eu posso trazer essa questão de organização financeira para vocês também. Se você quiser, aproveita para comentar se você quer uma live sobre financeiro, que a gente pode falar aqui também, tá? Uma live não, um vídeo, ou uma live, quem sabe. Mas vamos voltar à surpresa. Então, quando você faz a sua precificação, você pode colocar uma margem de negociação. Você pode colocar, por exemplo, 15% a mais, que seria essa margem de negociação. Então, quando o seu cliente quer pagar à vista, você pode dar a ele 10% de desconto. Mas aí, no final do seu atendimento, você traz uma surpresa para ele. Você vem e fala assim, olha, ao invés de eu te dar 10% de desconto, eu posso te dar 15% de desconto se você fechar comigo amanhã. E o cliente vai falar, nossa, olha que interessante, ele teve uma surpresa. É interessante a gente colocar essa surpresa sempre no final do nosso atendimento, tá? Final do atendimento, seja pessoalmente, seja através do WhatsApp, mas enfim. E o cliente vai pensar muito melhor nesse seu orçamento, nessa sua proposta, né? Então é interessante. A gente pode transferir também essa porcentagem para, por exemplo, ele fechou um bolo com você. Você trabalha com bolo e trabalha com doce também. E aí ele fechou um bolo com você, não sei, deu R$1.000, por exemplo, esse seu bolo. E aí você tem aquela margem de negociação, né, de 15%, que seria R$150. Você vai e oferece para o seu cliente assim, olha, se você quiser fechar comigo até amanhã, eu posso te fornecer 30 brownies. Ele já vai também achar que, né, super diferente, poxa, vale a pena fechar com essa pessoa. Se eu fechar até amanhã, eu vou conseguir 30 brownies com ela, além do meu bolo que eu estava querendo. Olha que interessante, não é mesmo? Mas olha só, preste atenção que surpresa tem que ser surpresa mesmo, tá? Não vale você colocar lá no seu Instagram, assim, quem fechar comigo até o dia 30 vai ganhar 30 brownies. Quem fechar um bolo comigo de 3 andares até o dia 30 vai ganhar 30 brownies. Aí não vai ser mais surpresa para ninguém, né? Então, quando a gente usar a surpresa, tem que ser com estratégia. Estratégia financeira e sempre passar isso no final do atendimento para o seu cliente, para ele sentir mais o desejo de fechar com você, tá bom? Bom, já falamos sobre 8 estratégias, vamos para a 9ª. Vamos falar sobre desapego. Eu coloquei inclusive um caderno aqui para eu poder falar, né, e ter uma colinha, porque eu escrevi esse vídeo todo, mas acabei não colando, né? Vamos então falar sobre o desapego, que é um dos últimos que está aqui para mim. E eu quero falar o seguinte sobre o desapego.
Quando você estiver vendendo, o cliente tem que entender que é mais importante para ele fechar a venda com você do que você fechar a venda dele, ter ele como cliente. Nossa, Carol, isso é muito estranho. Não, não é estranho. Deixa eu falar por quê. Quando você fica muito em cima do seu cliente, e aí, vamos fechar? Te dou mais desconto, te dou 5%, te dou 10%. O cliente pode se assustar. Ele pode pensar assim, nossa, por que essa pessoa está vindo atrás de mim o tempo todo querendo fechar comigo? Tem alguma coisa estranha aí. Né? Ele pode, se você ficar muito em cima do seu cliente, ele pode achar que de repente você só quer o dinheiro dele, né? Então, tem essa estratégia, tem o desapego, fez o atendimento? Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição, né? Quando eu fazia atendimento presencial, né, a noivas principalmente, a gente fazia degustação, né? Depois, olha, fique à vontade, você pode analisar minha proposta, qualquer coisa você volta. Assim, simples assim, praticamente dando tchau para o meu cliente. E a maioria voltava, tá? A grande maioria. Eu tinha uma retenção muito boa das minhas noivas, tanto para doce quanto para bolo. Eu fechei, a gente tinha uma média, né? Eu falo tinha porque a gente está atendendo poucas noivas nesse período, mas até o ano passado a gente fechava 95% das vendas que a gente tinha degustação no nosso ateliê. Então, eu sempre fiz dessa forma. Na verdade, eu fazia até sem estratégia, até porque era meu jeito mesmo, eu não gostava de ficar forçando ninguém a fechar nada comigo. Eu acho sempre que a pessoa tem que ficar à vontade para escolher entre mim e um outro profissional, porque às vezes um outro profissional atendeu melhor as expectativas dela, né? E não tem nada de errado com isso, né? Às vezes a gente se conecta com uma pessoa e não se conecta com outra e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Às vezes, mas a pessoa fez a degustação comigo e foi embora, deu as costas, enfim. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Ela fez a degustação com outra pessoa também, às vezes fechou com você, não é mesmo? Tem que pensar sempre assim. Então, tenha esse desprendimento, né? Não fica forçando o seu cliente, não. Quando a gente vai atrás do cliente, aí, vamos fechar? Vamos embora? Te dou 10%, te dou 5%, te dou 15%, faz como se fosse um leilão para o seu cliente, né? Às vezes ele pode se sentir mal, né? E simplesmente não querer mais fechar a venda com você, porque ele está se sentindo forçado a fechar a venda, tá? Então, acho bem importante o desapego, tá? Nada de vamos fechar o orçamento, vamos, né? Tem esse desapego, tem esse desprendimento. Eu sei que para muita gente isso não é muito fácil, mas isso faz muita diferença no nosso atendimento, tá? Vamos então para o último. Esse último é bem legal. Essa última estratégia que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo de hoje, que é viagem subliminar, né? Mas o que seria isso? Estranho, né? Eu, particularmente, antes de estudar sobre essas estratégias, sobre esses gatilhos, eu particularmente não tinha escutado. Mas eu uso muito, eu já usei muito. É engraçado como a gente usa as coisas sem saber, né? Eu já usei bastante essa viagem subliminar. O que seria isso? Deixa o seu cliente imaginar a festa dele, tá? Eu usava muito isso com bolo de casamento, já vou falar com vocês como eu fazia. Deixa ele imaginar. Quando você conversar com ele sobre a sua festa, lembra da autoridade? Né? Lembra de você ser autoridade? Mostre para ele por que ele deveria fechar com você. Mas não é falando, você deveria fechar comigo porque eu sou a melhor confeiteira da cidade. Não, não é assim. Imagina a sua festa, o seu bolo lindo lá na sua mesa, lindo, seguro, todo montado, todo decorado, né, sem nenhum problema, com segurança alimentar. Olha como isso é importante, né? Imagina o seu casamento, você passa mal depois, o seu filho passa mal depois. Olha como é importante você fechar com alguém que te traga essa segurança, né? Eu vou falar para vocês como eu usava essa viagem subliminar, que eu fazia o meu cliente imaginar o seguinte: eu
eu fazia bolos de casamento no meu início, né? Eu sempre achei que, não, um bolo tem que ser todo verdadeiro. Eu pensava muito nisso, sabe? E à medida que o tempo vai passando, que a gente vai tendo a experiência, eu já tenho quase 11 anos de confeitaria, né? A gente percebe que as coisas não são bem, na prática, não são como na teoria, né? Então, eu sempre falei, não, bolo tem que ser todo verdadeiro. Então, eu saía nas ruas esburacadas da minha cidade, com um bolo montado de 4 andares, por exemplo. Eu já saí com bolo montado de São Gonçalo até o Rio de Janeiro, né? Quem não é da região, depois dá uma busca aí no Google, é distante, né? É uma cidade próxima, é região metropolitana, mas tem alguns quilômetros aí, só de ponte são 13 quilômetros, né? Mas a ponte é tranquilo andar, né? Porque não tem os buracos que tem na minha cidade. Mas enfim, pensa aí na distância. Eu já entreguei bolos de 3 andares, de 4 andares verdadeiros, já montados, né? Então, eu comecei a perceber que isso era muito arriscado, né? E aí, como eu trago para o atendimento? Eu já atendi noivas, por exemplo. Eu falo muito de noivas porque a maioria dos meus atendimentos no ateliê eram com noivas, né? Geralmente aniversário eu não pedia muita degustação não, mas noiva sempre teve degustação e qualquer dia a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre degustação, se é interessante ou não, se cobra ou não, depois eu posso falar sobre isso com vocês numa outra oportunidade. Mas vamos lá. E aí, acontecia às vezes da noiva falar assim, não, mas a minha mãe, ela acha que o bolo tem que ser todo verdadeiro e eu quero um bolo todo verdadeiro para agradar minha mãe, para agradar minha avó. Deus que me livre ter um bolo fake em cima da minha mesa. E eu falava o seguinte, vamos fazer só o primeiro andar verdadeiro e os outros andares a gente faz cenográficos, é muito pesado para a gente transportar. E a noiva sempre via com questionamento, mas não dá para montar lá no local? Dá para montar no local, né? Dá, por que não? Dá sim. E aí eu acabava fazendo o bolo todo verdadeiro e transportava, e era aquele transtorno. Montar no local nem sempre é muito legal pra gente, né? Às vezes a gente não tem uma mesa disponível para a gente fazer isso, às vezes é a mesa do convidado que a gente tem que se espremer para montar ali. Eu não particularmente não gosto muito de montar no local, então eu sempre dava preferência para estruturar muito bem o meu bolo e levar já o meu bolo montado. Só que aí, certa vez eu escutei uma coisa que eu já vou falar para vocês, que eu achei muito interessante e resolvi aplicar no meu atendimento. Então o que eu fazia? Eu fazia minha noiva imaginar o seguinte: ah, não, mas a minha avó, ela quer o bolo verdadeiro na mesa. Mas vamos lá pensar no seguinte, olha. Eu faço o seu bolo, né? E aí eu transporto o seu bolo, tudo bem. Eu sei como transportar um bolo todo verdadeiro. Coloco lá na mesa, né? Da sua festa, né? Da sua festa de casamento. E aí chegou a hora de cortar o bolo, né? Chegou a hora de cortar o bolo. Geralmente a hora de cortar o bolo, os convidados estão dançando, a pista de dança está liberada, as pessoas estão transitando, né? Cortar o bolo é sempre no final da festa. E aí o garçom vai ter que tirar da mesa para ele poder servir, né? E aí ele tira da mesa, sai e esbarra. Gente, eu falei isso porque isso já aconteceu, tá? Eu já fiquei sabendo de uma história assim. O garçom pegou o bolo super pesado, esbarrou em alguém e o bolo caiu. E ninguém comeu o bolo na festa. Então eu passei a colocar isso no meu atendimento, a ela imaginar que poderia sim ser perigoso um bolo todo verdadeiro. Eu tô falando aqui que não é para fazer bolo verdadeiro? Não, longe de mim, tá? Longe de mim. Você quer, você faz. Um bolo, por exemplo, naked, não dá pra gente fazer cenográfico, né? Um semi-naked, enfim. Não dá pra gente fazer cenográfico. Mas bolo de pasta americana, que é o que eu faço, dá. Então eu falava o seguinte, vamos fazer a base verdadeira. Você pode cortar, tirar aquela foto bonita, você corta ali para os seus convidados, mas vamos fazer o restante do seu bolo cenográfico, isso é muito mais seguro. É seguro no transporte, é seguro durante a festa. Eu já soube de uma festa que um lustre caiu em cima do bolo. Imagina isso, soltou, né, do teto, pum, caiu em cima do bolo e acabou com o bolo. Então, esse é um tipo de comunicação que eu uso para poder vender da maneira que eu quero, né? Que é mais seguro para mim. O confeiteiro também tem que pensar o que é mais seguro para ele, né? E assim, com a minha experiência, super valeu. Depois disso, todos os meus bolos de casamento que vocês olharem, o primeiro andar é verdadeiro e os outros são cenográficos, tá? Mas a gente pode utilizar
essa viagem subliminar para falar de outras questões, né? Para o cliente imaginar porque seria legal fechar daquela forma com você, beleza? Bom, falei sobre as 10 estratégias para a gente vender mais na confeitaria. Já falei que existem outras estratégias que a gente pode aplicar sim, mas escolhi essas para a gente falar agora, para esse vídeo não se estender muito, né? E eu tenho certeza que se você aplicar no seu dia a dia agora já, não precisa esperar 2021 não, começa agora em 2020, já começa a usar esses gatilhos, essas estratégias que eu tenho certeza que a sua venda, que a sua história com seu cliente, aquela coisa, eu não tenho cliente, eu tenho certeza que vai mudar depois dessa, tá bom? Então é isso, muito obrigada por ficar comigo até o final. Eu espero que você aplique, se não entendeu alguma coisa, volta, anota novamente, aplique no seu negócio e eu espero que você tenha sucesso, tá? Um beijo, não esquece de curtir, não esquece de comentar, se ficou alguma dúvida, me pergunta que eu te respondo, tá bom? Um beijo e até a próxima!